Olá pessoal, estamos com mais um episódio do nosso podcast Papo de Grande com os pré-candidatos ao governo do estado. Agora com a Regiane de Oliveira, pré-candidata do PSTU. Regiane, muito obrigado por nos receber, tudo bem? Tudo bem, nós que agradecemos, muito obrigada pelo espaço. Joia! Vamos lá então, começando, queria que tu se apresentasse para os nossos ouvintes, telespectadores, quem nos acompanha, quem é a Regiane, a tua trajetória um pouquinho e por que se lançar nessa missão de pré-candidata, Regiane. Tá certo, Alexandre. Então, agradecendo mais uma vez o espaço, né? Eu tenho uma trajetória de muitos anos no movimento sindical, né? Eu sempre digo, né, a minha experiência enquanto professora, fiquei muitos anos trabalhando como professora e quando me retirei da escola, de dentro da escola, foi para militar dentro do movimento sindical. Fui da direção do SIMPRO, do Sindicato dos Professores da Rede Particular, e fui da direção do CEPERS, inclusive presidente do CEPERS por 2 gestões, o que me dá muito orgulho, porque é uma categoria muito valorosa, né, de muitas lutas. E durante esse processo, enquanto presidente do CEPERS, eu tive uma experiência bastante grande no sentido de debater os princípios do movimento sindical e os princípios da luta da classe trabalhadora. Nós enfrentamos no CEPERS o governo Ieda, que foi um governo que massacrou a nossa categoria, mas enfrentamos também o governo Tarso, que é que é do PT, e um governo que, enquanto ministro da Cultura do governo Lula, prometeu pagar o piso e assinou a lei do piso nacional, e foi num debate do CEPERS e apresentou lá uma proposta não só de cumprimento do piso nacional, como também garantir a lei do piso para os funcionários de escola. E isso nos levou a um grande debate na categoria sobre o tema da independência em relação a governos e patrões, né? Então, a gente exercitou literalmente essa questão da independência, porque nós enfrentamos um governo de direita e um governo que se dizia de esquerda, que era o do Tarso, mas que na realidade não cumpriu o piso, assim como não cumpriu a Ieda. E a partir desse debate a gente trabalhou essa questão dos princípios, que é da independência de governos e de patrões, que é sobre o papel do movimento sindical, de ser um sindicato de luta, uma ferramenta de luta, mas também avançamos no sentido de que a classe trabalhadora não vai alcançar os seus direitos e os seus objetivos dentro do sistema capitalista. E, portanto, nós fizemos debate que era necessário derrotar o sistema capitalista e defender o socialismo como uma política que pudesse sim fazer com que a classe trabalhadora chegue ao poder e que decida os rumos da sua vida. E nesse processo eu acabei, por decepção com o partido que eu militava antes, eu me desfiliei e fiquei um tempo sem partido, à procura então de debate político e de um partido que tivesse esta posição parecida com a minha, que tivesse uma identidade política, né? E encontrei então o PSTU, que é um partido socialista revolucionário, é um partido que expressa esta política que eu já expressava no movimento sindical, e esse encontro foi um encontro maravilhoso, porque eu tenho muito orgulho de militar dentro do partido e consigo, a partir daí, aprimorar e melhorar a compreensão de mundo, de sociedade, da luta de classe, do que é a vida da classe trabalhadora, né, identificando quem são os exploradores, quem são os explorados, e a partir daí, então, nessa militância, tenho hoje a tarefa de estar como pré-candidata a governadora do estado e uma pré-candidata de esquerda, socialista e revolucionária, que tem a tarefa de derrotar a ultradireita, porque a ultradireita ela significa o retrocesso de tudo que é a sociedade que nós construímos até aqui, inclusive o risco da mudança de regime, mas também combater as políticas neoliberais do leite, que acaba se expressando em outras candidaturas. Por exemplo, o Eduardo Leite tinha como vice o Gabriel Souza, né, que hoje é um pré-candidato. E o PDT, que ficou até ontem no governo, também tem uma candidata que é a Juliana Brizola. Então, nós achamos que
seguir uma política de continuidade do que é o governo do Eduardo Leite, que massacra os educadores, que privatiza, que não respeita o meio ambiente, um governo completamente com a política de criminalização dos movimentos sociais, isso estar reproduzido em outras candidaturas nos coloca a tarefa de nos apresentarmos como uma alternativa. Nós achamos que não é possível garantir saúde, educação, uma vida digna para a população, sem a gente tirar o poder e o dinheiro dos grandes empresários, dos agrobilionários, e nós achamos que esses setores não vão fazer isso. Então, a nossa pré-candidatura é uma alternativa para romper com essa engrenagem do sistema capitalista. Por isso, a escolha do partido de vocês de não coligar com a esquerda, um bloco só unitário? Nós não achamos que eles sejam a esquerda, né? Porque a esquerda, ela jamais poderia ter, como por exemplo o presidente Lula, que aplica na sua política econômica o arcabouço fiscal, e todos, tanto a candidata, a pré-candidata governadora quanto o vice dizem, né, que vão se pautar pelas políticas do presidente Lula. Mas qual é a política do presidente Lula? Arcabouço fiscal que limita os gastos nas áreas sociais como saúde e educação, né? Qual é a política do governo Lula? Que é a política de não proteger o meio ambiente, de não garantir os direitos dos trabalhadores. Nós estamos numa luta ferrenha pelo fim das 6x1, redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Lula fez silêncio até agora sobre esse tema. Quem garantiu essa pauta foi a luta dos trabalhadores e trabalhadoras nas ruas, onde eu estive junto. Então, nós achamos que esses governos não são governos de esquerda, porque eles já poderiam ter feito uma política de ruptura com o sistema capitalista, não fizeram e não vão fazer. Então, a nossa pré-candidatura, ela não pode se coligar com quem tem uma política, por exemplo, de conciliação de classe com os grandes empresários e com os agrobilionários. Nós achamos que, como nós, a nossa grande aliança é com o movimento popular, com a classe trabalhadora, com o povo pobre. Enquanto os governos, o governo do Lula, enquanto a proposta que apresenta a candidata Juliana Brizola com Edgar Preto vem no sentido da conciliação com os empresários e os agrobilionários. Nós achamos que essa conciliação nunca trará vitórias para a classe trabalhadora. A conciliação de classe, ela sempre servirá para garantir os benefícios da burguesia. Agora, como voltar a ter um Estado pujante, a voltar ao crescimento do Rio Grande do Sul, que já foi uma das referências, né, na União, como voltar esse crescimento e desenvolvimento, mesmo questionando a classe empresarial? Como é que se desenvolve no Estado? Olha, a gente acha bastante importante este debate do desenvolvimento, né? O problema que a gente vive no Estado, e é um problema também no país, né? Não é só do Estado do Rio Grande do Sul, é no país, é que hoje toda a política de desenvolvimento que nós temos, ela vem no sentido de garantir os benefícios para os grandes empresários, para o agronegócio, através de benefícios fiscais, né? Vem no sentido do pagamento da dívida, essa dívida impagável, que nós sabemos que ela já foi paga, mas que beneficiam os banqueiros. Então, nós achamos que é muito difícil o país e o Estado se desenvolver com essas políticas, né? E a reindustrialização, que seria fundamental que ela acontecesse, a reindustrialização, ela passa também por expropriar as grandes empresas, né? Nós achamos que lucraram a vida inteira no nosso país e no nosso Estado, com benefícios fiscais, e que agora chegou a hora dos trabalhadores poderem viver com mais dignidade, a população viver com mais dignidade. Tem que ter um planejamento que não pode estar nas mãos da iniciativa privada, o fim do pagamento da dívida, que eu já citei, o fim das isenções fiscais, que nós achamos que essas são as raízes da falta de desenvolvimento, né? E é por isso que o processo de
de ruptura com o modelo que nós achamos que é esse modelo capitalista, ela se faz tão necessária. Nós achamos que sem isso não é possível um desenvolvimento que beneficie a população. Desenvolvimento para beneficiar os ricos ficarem mais ricos já existe. Nós precisamos de um desenvolvimento que beneficie a população, que seja justo com a população, que é quem produz, né? Que são os trabalhadores que produzem para os ricos ficarem mais ricos. Nós queremos que os trabalhadores produzam para eles terem uma vida digna. E enquanto nós estivermos sendo governados pela direita ou pela dita esquerda, que continua beneficiando os ricos, a população continua alijada de todos os processos. Perfeito. Dentro do próprio Estado, a gente tem diferenças, né, de econômicas, de regiões. A gente tem aqui a região metropolitana, muito mais desenvolvida, e nós temos uma situação metade sul mais precária, digamos assim. Como é que vocês enxergam essas diferentes realidades do Estado e como tornar ele assim, mais homogêneo em termos de desenvolvimento e economia? Eu acho que a política de desenvolvimento é como eu disse na pergunta anterior, ela passa por um sistema que é um sistema brasileiro e um sistema que atinge o Estado e que atinge os municípios. O sistema capitalista, ele é devastador para todo mundo, né? Agora, tem coisas que são específicas, né? Vou pegar o exemplo de Santa Maria, por exemplo, né? Que tem o hospital, né? Que tem essa reivindicação dos trabalhadores, que é a questão do hospital regional. Não adianta ter estrutura se tu não tem recursos humanos, se tu não tem especialistas, se tu não tem as condições do atendimento da população. A saúde é um tema muito importante, porque as pessoas estão morrendo no corredor, né, para o atendimento. Então, a reivindicação do hospital é muito importante, assim como a questão das estradas que são levantadas pela população, e nós achamos que esse é o elemento. Quem é que tem que apontar qual é a prioridade? É a população. Nós defendemos os conselhos populares, onde a população diga onde é que está a sua necessidade. Santa Maria já apontou, mas ninguém escuta. Que é o hospital, que é a duplicação da BR, né? Então, nós achamos que tem que ter mecanismos democráticos para a população decidir qual é a sua prioridade. Por exemplo, o que tem feito os governos, né? Pedágios, onde a população paga, as estradas são privatizadas, porque a política é ditada pelo agronegócio. Os agrobilionários dizem qual é a estrada que eles querem consertar, onde eles querem cobrar pedágio, e a população não é ouvida. Então, para nós, isso, né, tem um significado. E acho que a política, e eu acho que Santa Maria sofre isso também, a questão da privatização, né? Por exemplo, aqui a CE foi privatizada. O que nós estamos vendo? A CE Equatorial cobra mais caro o serviço é de péssima qualidade, nós vivemos com apagões. Santa Maria, por exemplo, que está fazendo a luta e denunciando, e fez uma grande luta, né, sobre o tema da privatização da água, que é outro elemento do problema que nós estamos vivendo. Leite privatizou a Corsã, hoje as pessoas estão com serviço precário, serviço mais caro, cheio de exigências por parte da Corsã e obrigando as pessoas a pagarem coisas que não pagavam antes e que não precisariam pagar. E o governo cada vez mais anunciando, né, que além da Corsã, as outras empresas que em outros municípios que não é a Corsã também serão privatizadas. Então, a privatização faz mal para o Rio Grande do Sul e nós achamos que esse problema que sofre Santa Maria e sofre todas as regiões do Estado é uma escolha dos governos. Os governos escolhem a privatização. Veja, o Lula privatizou o presídio de Erechim. Como não tem, vamos dizer, não tem mais limite isso, né? Agora nós estamos sofrendo, e depois vamos falar da educação, a privatização de 98 escolas. Estão privatizando tudo. E essa é uma política autorizada pelo governo federal, porque tem política de privatização, e é uma política implementada pelo Eduardo Leite. Perfeito. Questão de segurança pública, tema muito caro para os gaúchos. O governo do estado tem apresentado alguns índices de controle, diminuição de alguns crimes,
Nós temos o feminicídio, né, que vem preocupando os gaúchos, números crescentes. Como é que você enxerga a segurança pública hoje em dia, a estrutura da segurança do Estado, questão de criminalidade, facções, feminicídio, como é que você enxerga isso? Bom, primeiro que nós entendemos que a segurança pública ela só pode ser resolvida combatendo as desigualdades, né? As desigualdades estruturais do capitalismo. Hoje, a segurança pública ela tem servido para proteger a propriedade privada e não as pessoas. O aparato do Estado, ele é violento com o movimento social que luta, ele criminaliza o movimento social. O aparato do Estado entra na periferia e mata os filhos da classe trabalhadora, geralmente negros e negras. O aparato do Estado, ele protege a propriedade privada e cada vez mais ele coloca o povo sob cercados, né? A criminalização, ela coloca o povo sob cercados e nós precisamos combater esse tipo de política e na nossa avaliação nós precisamos da desmilitarização da polícia. Nós achamos que tem que unificar as polícias, né? Ter um órgão civil sob controle dos trabalhadores, porque do jeito que a cultura policialesca, do jeito que o aparato do Estado organiza a segurança pública, não garante a segurança para a população. Então, nós achamos que é preciso desmilitarizar a polícia, nós precisamos ter uma polícia civil unificada, nós precisamos que os trabalhadores da segurança pública tenham o direito a se sindicalizar para avançar no sentido de se enxergar enquanto trabalhador e, portanto, não ser violento com os trabalhadores. Então, é uma mudança muito forte que precisa, porque o que nós estamos vivendo é algo impressionante, como, por exemplo, a onda de feminicídio que nós vivemos no país e principalmente no nosso estado. Essa onda de feminicídio, ela acontece geralmente a partir de um familiar, é dentro da casa, não existe proteção para as mulheres e não existe proteção para as mulheres imediata e nem a garantia da permanência dessa proteção. Veja, nós temos 497 municípios no estado. Dos 497, nós temos 22 delegacias específicas de mulheres, uma apenas 24 horas. Então, as mulheres, esses dias o Eduardo Leite disse uma grande bobagem, mais uma das suas grandes bobagens, dizendo que as mulheres não continuam morrendo porque não denunciam. Mas 497 municípios, apenas 22 delegacias e uma só 24 horas, isso significa que as mulheres vão se socorrer como? Elas vão denunciar aonde? Tem hora para as mulheres serem atacadas pelos ex-maridos, pelos ex-namorados, pelo vizinho, por um parente? Não tem hora para isso. Então, nós achamos que a política do Estado é uma política desastrosa no sentido do feminicídio e nós achamos que o governo Lula, que anuncia um pacto nacional contra o feminicídio, faz um anúncio bombástico, porque é uma característica do governo federal, e não investe. Quer dizer, política sem investimento não existe. Então, para nós, é necessário que haja aí uma política de verdade que proteja as mulheres, que não só garanta a proteção imediata quando ela denuncia, mas que garanta a segurança dela dali para frente, para que ela não fique exposta ao seu agressor. Perfeito. Educação, assim como a economia, na economia, né, o Estado também já foi referência, né, nos índices de educação, IDEB, enfim. Hoje vem perdendo também esse ranking, né, da educação para outras unidades da União. Como é que você vê a educação do Estado? Tem essa relação do governo com o CEPERS também, que é sempre muito delicada. Você conhece muito bem esse lado sindical. Como é que você avalia a educação? Que projetos teríamos para a educação, Rejane?
Assim, Alexandre, eu acho que primeiro colocar um quadro de como é que nós estamos vendo o tema da educação. O governo Eduardo Leite é um dos piores governos que nós enfrentamos. Nossa categoria já perdeu todos os direitos. Nós perdemos a carreira, triênios, quinquênios, difícil acesso, nós perdemos tudo. O problema não foram só os direitos, que já é uma coisa muito grave. Nós perdemos uma concepção de educação. Porque o governo Eduardo Leite ataca a gestão democrática, né? O governo Eduardo Leite ataca a liberdade de cátedra, né? E o governo Leite coloca a educação a serviço da política empresarial, ou seja, ele leva a educação pública a uma redução tão grande do conteúdo, dos recursos e tudo mais, que faz com que os filhos da classe trabalhadora, que são os que usam a escola pública, eles sirvam para ser mão de obra barata dos empresários. Então, os empresários querem isso, eles querem mão de obra barata. Então, quanto mais reduz a oferta da educação de qualidade, mais mão de obra barata vai ter. Então, os filhos da burguesia vão se preparar para serem os patrões, os que pensam, e os filhos da classe trabalhadora, a mão de obra barata. Então, isso é uma concepção, é uma escolha que o governo faz. E como é que ele faz isso? Por exemplo, a sobrecarga de trabalho que hoje um professor tem é de preenchimento de planilhas. Hoje o professor não tem mais tempo de pensar o pedagógico. O professor tem que preencher planilhas, porque a Fundação Lehman, a Fundação Unibanco, a Fundação Ayrton Senna, que são os empresários que estão lá no MEC, no governo Lula, ditam as ordens, como é que tem que ser nos estados. E hoje a ordem é, vamos preencher planilhas. E aí tu falou muito bem, tem o ranking, né? O que o governo Leite faz? Ele faz os trabalhadores em educação, as direções, mascararem a situação da educação no estado do Rio Grande do Sul. Se o aluno não atingiu os objetivos, assinala lá que atingiu. Se o aluno não esteve presente, coloca a presença. O importante é que o Rio Grande do Sul chegue num ranking mais alto, no sentido da educação, para o governo ser beneficiado politicamente. Então, esta política é uma política desastrosa para a educação, nós não aceitamos jamais esse tipo de política, o mascaramento, a avaliação por desempenho, a retirada de disciplinas que podem ajudar um estudante a se aprimorar e chegar numa universidade. Então, ele preparou a escola pública para estar a serviço da política dos empresários. E agora, dia 26 de junho, tem o leilão das 98 escolas públicas que estão para ser privatizadas através das PPPs, porque eles mudam o nome, né? Mas é a privatização da escola pública, eles só mudaram o nome. E aí a gente vê o quão grave é isso. Nós estamos vivendo o caos na educação. E aí a gente vê o Gabriel Souza, vice do Eduardo Leite, se apresentando como uma alternativa diferente. Nós vemos o PDT, com a Juliana Brizola, que o PDT esteve até ontem no governo Leite, se apresentando como alternativa, mas deram o aval para toda essa política que nós estamos vivendo na educação. Tanto é que, vergonhosamente, agora nós tivemos uma greve maravilhosa em Canoas, dos trabalhadores do município de Canoas, dos educadores, e o governo de lá apresentou uma proposta completamente insuficiente, que foi rejeitada pelos trabalhadores, e o vereador do PDT lá votou junto com o governo, contra os trabalhadores. Então, veja, nós vivemos, além da dança das cadeiras, uma farsa sobre novas candidaturas, novas pré-candidaturas, né? Novas alternativas, quando, infelizmente, é o mais do mesmo. Saúde, Regiane, também um tema caro para a população. Hoje a União, ela transfere para o Estado e para os municípios essa responsabilidade. Boa parte desse custo que é muito oneroso, a gente vê aí filas de espera para cirurgias, atendimentos, enfim. Como é que tu vê essa questão da saúde? Santa Maria, como você falou, tem um hospital regional, né, que é um aparelho lá que está lá, mas
não opera com toda a sua capacidade. Como é que você trata o tema da saúde? Bom, o problema da saúde, que é um problema estadual e nacional, né? Todo mundo sabe o quanto as pessoas sofrem e morrem na fila do SUS, infelizmente, primeiro porque não há investimento. Veja, o arcabouço fiscal do governo Lula, que impõe um limitador de gastos, e o limitador de gastos é para quem? É para a classe trabalhadora e para o povo pobre. Então, é um limitador de gastos para a saúde e para a educação. E a gente vê cada vez mais que o investimento na saúde diminui. O governo Leite, ele não cumpriu durante os 8 anos de governo dele, ele não cumpriu os 12% que a Constituição dita que deve ser cumprido da receita do Estado. Esses 8 anos significa 10 bilhões. Veja, isso foi tirado da saúde. Então, como é que a saúde vai atender a demanda da população se há cortes nas verbas da saúde, né? Então, os 10 bilhões que faltaram de investimento é o resultado que nós vemos das dificuldades e da necessidade da população. E aí veja como é uma escolha, né? Quem é que usa a saúde pública e a educação pública? Somos nós, trabalhadores, é o povo pobre, porque a burguesia ela tem seu plano de saúde particular, a burguesia tem a sua escola particular. Quem usa o serviço público é a população mais pobre e a classe trabalhadora. E é justamente onde eles cortam. 10 bilhões foram tirados da saúde no estado do Rio Grande do Sul. Além da saúde estar enfrentando a questão das PPPs, da terceirização, está enfrentando toda uma política de sucateamento e de privatização na saúde. Então, nós achamos que a saúde está um caos, mas nós achamos que isso é uma escolha. E aí, falando, por exemplo, nós olhamos ali, tem 379 hospitais no Rio Grande do Sul. 337 são privados ou filantrópicos, né? E 41 públicos. O Hospital Universitário de Santa Maria, 100% público, por exemplo. Qual é o investimento que o governo faz num hospital grandioso como aquele? Né? Eles não investem, e o pior do que isso, além de não investir, eles precarizam. E por que precarizam? Porque tem uma política traçada pelos privatizadores que é sucateia, ataca os direitos dos trabalhadores, dá sinais para a população de que aquele serviço não é legal, não está bem, e aí fica mais fácil privatizar. É um modo de operar a privatização. E essa privatização, ela vem do governo federal, ela é do governo estadual e ela é do governo municipal. É uma política. E é uma política que, gente, por isso que eu digo, por que nós não podemos fazer alianças? Porque esse tipo de política não é uma política de esquerda. E nós não fazemos conciliação de classe nem com a direita e nem com quem se diz de esquerda e não é de esquerda. Perfeito. Questão do clima, né? Como as questões climatológicas vêm afetando o Estado, a gente sofreu com a grande enchente, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E eu te pergunto, nós aprendemos com essa questão, o que dá para melhorar, tendo em vista que os fenômenos climáticos devem acontecer com uma frequência. Como é que vocês veem isso? Inclusive uma pauta que também virou ideológica, né? Parece que o clima também é uma pauta que se tornou nessa polarização que a gente vive na política. Como é que tu enxerga tudo isso? O Estado melhorou essa questão? Estamos preparados? Aprendemos alguma coisa? Eu acho que os sinais é que o Estado não melhorou, viu? Não aprendeu. E eu acho que não aprendeu, primeiro, porque quando a gente vê aí a questão da crise climática, a gente percebe que não é uma fatalidade, né? Às vezes as pessoas dizem, não, porque como é do clima, é uma fatalidade. Não é uma fatalidade, porque quando se coloca o meio ambiente a serviço do lucro, a gente sabe que vai ter consequências, né? E é isso que os governos sabem
mas a população, às vezes, ela olha e acha que nós estamos vivendo bom clima e tal. Mas veja, aqui o governo Leite, ele foi avisado com antecedência de que teríamos um grande problema climático. Ele não fez nenhuma política que pudesse ter uma estratégia de que amenizasse o processo, que tivesse uma política de prevenção. O governo sequer deu sinal de alerta, sequer tinha uma régua para medir o quanto as águas estavam subindo. Então, uma régua que funcionasse, né, no caso. Então, eu acho que o modo de produção capitalista, ela que visa o lucro, sem nenhuma preocupação com as demandas sociais, elas trazem aí as tragédias que nós vivemos. Então, aí vamos voltar de novo, o sistema capitalista. O sistema capitalista, ele é terrível. Ele ataca a educação, ele ataca a saúde, ele ataca o meio ambiente, ele ataca a vida das pessoas. Então, por isso que nós combatemos o sistema capitalista e defendemos o socialismo. Nós achamos que o capitalismo, ele não vai responder às necessidades da população, né? Então, veja, o governo Leite alterou aqui na Assembleia Legislativa um projeto que alterou 480 artigos do Código Ambiental para facilitar a vida dos empresários. Para facilitar de tal ponto que os empresários podem se autoavaliar e se autoautorizar. Então, veja, abriu escrachadamente a possibilidade da destruição do meio ambiente. E isso é uma escolha do governo, porque ele apresentou um projeto, ele alterou 480 itens do Código Ambiental, né? Nós achamos que tem que ter proibição de cortes de árvores, nós achamos que não pode ter licenciamento para ocupação de territórios dos povos originários, nós achamos que o meio ambiente tem que ser preservado. Por exemplo, nós estamos vivendo essa realidade aqui, Barra do Ribeiro, né? Onde uma fábrica de celulose está querendo se instalar ali. Aí as pessoas fazem o debate do desenvolvimento versus meio ambiente. E eu vi a pré-candidata Juliana Brizola dizendo: eu não posso ser contra o investimento de 27 bilhões. Depois nós vamos compensar. Vai compensar como? 242 milhões de litros de efluentes no Guaíba por dia. Como é que vai compensar? Né? Vai compensar como? Uma empresa que tem 21 processos de infração contra o meio ambiente, nós vamos instalar ali porque nós achamos que isso é desenvolvimento. Quem é que vai compensar a vida das pessoas? Quem é que vai compensar os gastos que as doenças dessa poluição vai trazer? Quem é que vai compensar? Então, nós achamos sim que precisa de verbas para prevenção e mecanismos eficientes de alerta, punição para os agrobilionários que desmatam, proibição de uso de agrotóxicos e denunciar os governos que não têm política para isso. Nós queremos a retomada dos itens do Código Ambiental para que haja, sim, uma política de proteção ao meio ambiente e respeito aos territórios originários e respeito à população, à vida da população. Tá certo. Regiane, queria agradecer você de nos receber aqui. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E para fechar, eu quero que tu faça a tua mensagem final aqui para quem está nos acompanhando lá, principalmente Santa Maria e toda a região central do estado. Por favor, e muito obrigado. Tá certo. Então, nós é que agradecemos o espaço, né? Dizer que nós entendemos que não há possibilidade de saúde e educação sem que a gente tire o poder e o dinheiro dos milionários e dos agrobilionários. Nós estamos apresentando a nossa pré-candidatura de esquerda, socialista e revolucionária, que vai insistentemente combater a ultradireita, mas que vai cobrar duramente do neoliberalismo a política que não fez até agora e que não fará. E a nossa proposta, assim como aqui, enquanto pré-candidata a governadora do estado, como Hertz,
o nosso pré-candidato a presidente da República, um professor negro pernambucano, um rapper que tem toda uma tradição junto com o povo negro, com o movimento negro. Nós queremos sim romper com as engrenagens do sistema capitalista para libertar o povo deste mal terrível e garantir que o povo possa decidir as suas prioridades e garantir os seus direitos. Nós temos lado, que é o lado da classe trabalhadora. Muito obrigado. Regiane de Oliveira, pré-candidata ao governo do estado do PSTU, no Papo de Grande. Você acompanha os episódios nas plataformas do Grupo Diário, TV Diário, Rádio CNN e plataformas digitais. Muito obrigado e até a próxima.